Consultório CBN, com Henrique Bonaldi. Oferecimento Med Senior, plano de saúde especializado para a terceira idade. 4h36. Henrique Bonaldi é um médico que sempre nos ajuda aqui às terças-feiras. Tudo bem, doutor Henrique? Ei, Mário, tudo bem? Todo mundo na mesa aí, tudo bem? Tudo bem, eu te dei bom Na dia, Santa agora Paz. boa tarde. Boa tarde. Doutor Henrique, o pessoal já manda pergunta para você. A Juliana Santos, nossa comentarista de educação, já deixou uma pergunta. Ela acha que ela está com tosse nervosa. E ela quer saber se existe isso. Quando ela fica nervosa, dá uma tosse. É possível? É possível. E aí, isso é o tal do pigarro, né? Pode ser até mania. Não sei se você já viu quem tem tique. Às vezes o cara fica... Aí ele dá umas tossidinhas assim. Existe essa possibilidade. Só que tosse é um negócio que sempre que a tosse crônica, nós estamos falando de mais de 2 semanas de tosse, merece até investigação. 30 dias de tosse, por exemplo, já é motivo para parar tudo. Vai lá no pneumologista, no otorrinolaringologista e investiga, porque tem algumas causas de tosse crônica. Por exemplo, refluxo é uma causa de tosse crônica. Então, às vezes, não tem nada a ver o coisa com as calças, né? Pode ser por conta de uma outra origem, mas pode ser nervosa? Pode. Existiu uma menina chamada Laila. A Laila fez uma das faculdades que eu fiz comigo. Ela era um ano mais nova, Mário, e a gente acendia a luz da sala, ela espirrava. Ué? Então era um reflexo. Não se explica isso completamente, mas existe esse reflexo e não é tão incomum. Você vai ver que daqui a pouco vai chegar um ouvinte aí falando: eu também tenho isso. Liga a luz e o cara espirrava. Cada uma, né? Good Cowboy. Por que o apendicite dá em algumas pessoas e outras não? E tem idade limite para acontecer. Lá em casa são 5 filhos, só um aconteceu na infância. O que causa isso? Tenho medo de acontecer comigo depois de velho. Calma, Guto Cowboy. Fala para ele, doutor. É o seguinte, apêndice, Guto, é como se você tivesse um cano de PVC que leva aí os detritos, né? Vamos pensar no cano de PVC que sai do vaso sanitário. Então, o que rola dentro dele não é só água, tem detrito também, papel higiênico, bolo fecal, blá, blá, blá. É como se você tivesse, chama apêndice, porque é bem um apêndice mesmo, é algo a mais. É como se você colasse nesse cano uma caneta Bic, que não sai nada pela caneta Bic. É como se você furasse esse cano com a caneta Bic. Então, você tem lá agarrado naquele cano uma caneta Bic, introduzida, que não serve para nada, só para dar apendicite. Os cirurgiões brincam que apêndice só serve para dar apendicite, mas na verdade não é só isso, não. Apêndice tem até uma relação com imunidade, mas o fato é que, como ele é um caninho mais fino do que o cano PVC, e ele é cego, ele tem a ponta cega, ou seja, ele é igual uma rua sem saída, as coisas que entram ali, Mário, podem evoluir para infecção. Então, em determinado momento na vida do indivíduo, e a grandíssima maioria das vezes isso acontece ainda como infanto-juvenil, no máximo até indivíduo jovem, é raro você ver um cara com mais de 40, 45 anos operar de apendicite, esse pode obstruir aquilo pode ser obstruído. E com a obstrução, como a ponta é cega, como é uma rua sem saída, aquilo vai putrefando lá dentro, aquilo vai apodrecendo lá dentro, porque não é um trânsito intestinal, né? Bloqueou ali dentro, e aquilo vai virando uma sacola de coisas ruins, uma sacola de coisas podres, e aí dá apendicite. Então, no básico é isso que acontece, não se explica porque é mais em criança, mas ainda bem que é mais em criança, porque a chance de infecção é menor. Próxima, é do André de Itapuã. Fui diagnosticado... Pois não, Johnny? É sobre outro assunto, desculpa. Não, sem problema. Siga o André ou você quer falar agora? Segue o André. Então, desculpe, Johnny. Vamos lá, doutor. Fui diagnosticado com refluxo gástrico depois de alguns exames. O médico praticamente me orientou a me virar para descobrir o que me causa e parar de comer. O que mais me incomoda é aquele catarro na garganta na hora de dormir. O que poderia me ajudar a acabar com isso, doutor? Quer dizer, tá com refluxo, não sabe o que causa. Coitado do André de Itapuã. André, conta pro Mário aí, se você tem ou não tem um pigarrinho, uma tossezinha de madrugada. Ele vai ter, Mário, por causa dessa secreção. Isso não é pouco comum, não. O indivíduo com refluxo, nem sempre o sintoma é azia. Às vezes passa por esses sintomas que a gente estava conversando de tosse crônica. Mário, a sacada do refluxo são 3 tipos de tratamento. O primeiro é você entender o que te leva a ter refluxo e parar. Eu, Henrique Bonaldi,
tenho refluxo toda vez que eu como qualquer farináceo desse baseado em glúten. Se eu não comer um pão que é feito de arroz, meu amigo, eu passo o resto do dia com a sensação de azia e com eructação, né, que são os arrotos. É horroroso, parece que tem um vulcão dentro do meu estômago. Como eu identifiquei a causa, eu não tomo nada. Eu tirei, não como mais nada de glúten e estou vivendo a vida feliz e contente. A outra possibilidade, ainda em estilo de vida, é ficar mais sentado no início da noite para dar tempo daquele restinho de comida que você comeu no final da noite, ele descer para depois do estômago, entrar no intestino. E aí a chance de você ter refluxo é menor. Ou comer, por exemplo, até só 5, 6 horas da tarde e não comer mais. Isso também dificulta que mesmo o cara com retorno, com refluxo, ele não tem o que retornar dentro do estômago, e aí o sintoma do refluxo é menor. A outra possibilidade é o uso das medicações, e aí aqui a gente fala de uma grande medicação que é o inibidor de bomba, de próton, que a gente chama, que são os OIs, né? Omeprazol, pantoprazol, esomeprazol, essas medicações ajudam muito também. E a terceira possibilidade definitiva, que tem inclusive no livro Quais são as indicações claras para isso, é a cirurgia para refluxo. O sujeito entra na mesa de cirurgia, ele faz uma espécie de um anel na mão, ele consegue fechar o que antes estava muito aberto, que é por isso que o cara tem refluxo, e aí ele melhora do refluxo para sempre. Então são 3 tipos de tratamento. O médico, que é um cara que identifica que é um refluxo sem gravidade, não está piorando tanto a qualidade de vida do cara, não atrapalha tanto no sono, blá blá blá, ele geralmente não lança a mão de medicação e de cirurgia. Ele vai falar pro cara mesmo: nego, velho, acha esse trem que tá te atrapalhando aí, cara, que é a melhor das opções, que aí você não precisa usar medicação por muito tempo, não precisa ser submetido à cirurgia. Então, se esse médico identificou que não é tão grave assim, ele tá a seu favor, cara, ele tá tentando te ajudar a não precisar de remédio e cirurgia. Agora, se tá atrapalhando o seu dia a dia, você precisa voltar lá e falar: bicho, só descobrir o que é não vai me adiantar, o bicho tá pegando pro meu lado. Perfeito. Outra pergunta, doutor, vamos lá. Tem dia que eu acordo com a boca amarga, fica assim durante algumas horas. É problema de saúde ou pode ser alguma coisa que eu estou comendo? É a dúvida do Silas. O Silas, geralmente o que está comendo. Isso que vai e volta, geralmente é por hábito. Então vou fazer um paralelo bobo aqui, mas para a gente entender. Eu sinto uma dor nas costas toda vez que eu durmo na cama, no colchão tal. Pronto, você já identificou, você já sabe o que é ruim para você. E aí é hábito. É diferente de um cara que tem dor nas costas, porque ele tem artrose, que ele tem uma escoliose danada. Esse cara, a dor nas costas dele, ela é diária. Ela piora todo dia. Só isso para ele? Então, não, porque se ele está identificando que o amargor vai e volta, Mário, provavelmente esse amargor é por conta do que come. Agora, para descobrir o que come é difícil. Porque eu, por exemplo, no glúten, até eu identificar que era glúten, eu demorei 41 anos, então não é um negócio simples. Mas só respondendo assim, é provavelmente uma doença estabelecida que ele tem? Não, porque vai e volta. Hora dias ele acorda com, hora sem o amargor. Então a chance de ser uma doença estabelecida é menor, é isso que eu quero dizer. Ótimo. Maria Luciene. Só isso. Eu gosto da sinceridade. Só isso. Nossa, coisa horrorosa. Vou até repetir o WhatsApp, para quem está ouvindo agora, nunca participou, quer fazer pergunta para o médico, diga aí, Patrícia. 992-994297. Maria Luciene, boa tarde. Mário, boa tarde, doutor Henrique. Saiu uma íngua no pescoço abaixo do penúltimo dente que está doendo, mas não sinto dor. A íngua estava grande, mas está diminuindo. Parecia uma íngua dela no pescoço abaixo do... Qual seria o último dente, gente? Eu acho que ela falou que o dente estava um pouquinho bambo. O dente estava um pouquinho bambo. Entendeu, doutor? Entendi. Isso pode ser sinal de gengivite, né? Os dentistas vão saber muito melhor do que eu em relação a isso. Mas não é incomum. A íngua está te mostrando que tem inflamação local. A íngua está te mostrando que perdeu o controle um pouco da inflamação e o sistema imunológico está combatendo essa inflamação. Se você juntar a notícia de que toda a íngua aparece com inflamação ao fato do seu dente estar te dando problema, independente se ele está sangrando, se ele está mole, se está dolorido ou se tem uma secreção saindo dele, isso não é um bom sinal. Mesmo crianças, por exemplo, Mário, que tiram o dente, né, naquela fase que estão tirando, minhas meninas estão nessa fase, o sujeito não fica com íngua por causa disso. Então, íngua com problema de dente não é tão comum assim. Então, acho que vale a visita ao dentista aí, para ver o que está acontecendo. Tá bom, Maria Luciane. Giovanni, fui na otorrinolaringologista. Quando eu falei para ela que tinha parado de tomar refrigerante, ela me deu um abraço e um pirulito. Refrigerante só faz mal. Tem nada de bom, né, doutor? Ou tem?
Na verdade, assim, substituir por água é o que o ser humano deveria fazer, é uma forma mais inteligente, porque ou ele tem muito açúcar, ou ele tem muito corante, ou ele tem muito sódio, né? É raro você achar um refrigerante que é 100% natural, e aliás, quando você acha, ele não é isento de açúcar e de sódio, mas ele custa o sódio do seu bolso, assim, ó, te arrebenta. Uma lata desses refrigerantes que nós estamos falando, os top de linha aí, uma lata de 300 ml, nós estamos falando de 12, 18 reais. Então, que ele é mais natureba, assim. Mas mesmo assim, Mário, ele ainda tem açúcar e tem sódio, tem condimento e tem conservante. Então, para a galera que gosta dessa linha mais natural das alimentações, tem um trem que o cara não põe na boca, é refrigerante embutido. O cara não põe de jeito nenhum, porque a quantidade de sorbato de sei lá das quantas nesses embutidos também é absurda. Então, para quem está apelando para uma dieta mais saudável, o refrigerante realmente não é condizente. Agora, ter tirado o refrigerante, ter dado o pirulito foi engraçado também, porque pirulito é um negócio também que é feito basicamente de uma massa de açúcar, né? Então, mas é divertido, porque o pirulito acaba rápido, 2 minutos, o refrigerante faz mais estrago mesmo. Mas o Giovanni, ele me mandou um kkkkkk, ele mesmo tá rindo da história dele. Jefferson Oliveira, todo mundo pode ter dengue hemorrágica ou só as pessoas mais fracas correm esse risco? Não só. Todo mundo pode ter. A diferença é quem está mais propenso. É igual a história do Covid. Nós perdemos atores aí super jovens sem doença nenhuma por Covid grave. Então isso existe, mas é mais raro? Claro. É muito mais fácil a dengue levar quem é muito idoso, quem é muito jovem, quem é muito criança do que adulto. Mas existe essa possibilidade. E lembrar, Mário, que a doença dengue, quando o cara pega a dengue hemorrágica, ele não pegou uma doença chamada dengue hemorrágica, ele pegou a dengue, que na evolução desfavorável tornou-se a dengue hemorrágica. Então são estágios, né? Até onde eu me lembro era assim, A, B, C e D. E aí você tem que ter a capacidade de, no pronto-socorro, não só dizer se é dengue ou não, como enquadrar o cara em qual estágio da dengue ele está. E aí o A é o mais simples, pode ir embora para casa, vai tomar água e soro, e o D é aquele cara que está internado grave em uso de drogas para tentar manter pressão, ventilando, porque ele ficou grave da doença. Então, é isso aí, é a mesma doença, é um espectro diferente, porque o corpo dele, infelizmente, padeceu um pouco mais do que os outros e evoluiu para uma fase mais difícil da doença. Perfeito. Johnny Silva tem uma pergunta. Doutor Henrique, boa tarde. Ainda sobre essa situação da dengue, tem muita gente hidratando em casa, se cuidando em casa antes de voltar para as atividades, né? Pessoas que estão com dengue. Quando a gente fala de dengue hemorrágica, é um sangramento mesmo pelo nariz? A gente consegue ver isso ou não? Essa dengue hemorrágica, esse sangramento acontece de alguma outra forma? É interno? Explica pra gente isso daí. Ô Johnny, a gente chama a dengue, quando ela vai ficando grave, uma das primeiras coisas que acontece quando a dengue vai ficando grave, a desidratação vai ficando muito grave, é que o sujeito, antes de apresentar sangramento, ele não está no estado geral bom. Então, para quem está nos escutando, a dica maior é, você está com alguém dentro de casa, que você está sentindo que o jeitão do cara não está bom, se tem um lugar que não é para ele ficar em casa, ele precisa ser examinado por um médico que provavelmente vai pedir exame de sangue dele, porque o exame de sangue consegue mostrar que o sujeito não está evoluindo bem, mais do que clinicamente. A gente chama isso, Johnny, de avaliação subclínica. Chama subclínica porque está abaixo da clínica do cara. Antes de eu ver o cara pior, eu consigo ver pelos exames. Então, quem não tem um estado geral bom, quem não está com um jeitão bom, você está vendo ele mais prostrado do que deve, mais na cama do que deve, está com aquela olheira zona na sua cara, está com cara de desidratado, a boca está muito seca, o fundo do olho dele, quando você puxa assim a pálpebra para baixo, está todo ressecado, não é para ele ficar em casa. Porque esse é o cara de alto risco para entrar na fase da dengue hemorrágica. Nos sangramentos por dengue, não necessariamente ele vai sangrar uma região que você está vendo. Vou te dar um exemplo simples. Eu, Henrique, tenho 90 anos e eu tenho um problema danado com diverticulose. De vez em quando eu tenho crises de diverticulite. E eu, de vez em quando, por conta da diverticulite, preciso usar remédio, antibiótico, sangro, eu evacuo com sangue, meu cocô sai com sangue. Então eu já sou um cara propenso você imagina eu com doença. Eu com a dengue. Se isso acontecer comigo, pode ser que eu sangre por horas sem evacuar com o sangue.
Então, não necessariamente a gente está vendo o cara piorar porque ele está grave. É verdade, dá tempo de correr ao hospital. Mas se ele estiver piorando na sua casa, pode ser que você não esteja vendo uma fase já bruta da doença. Porque se toda dengue desse o sangramento no nariz, era mole para nós. Meu amigo, você teve sangramento no nariz? Não, não tive. Então pode ficar em casa, tá tranquilo. Mas não, nem sempre é assim. Por isso tem que medir plaquetas, às vezes, não é isso? Vai com frequência medir Exato. Você mede plaquetas, mas você sabe que... Ô Mário, olha que legal. A plaqueta é diretamente relacionada à coagulação, né? Olha como as doenças... E você imagina o tanto de gente que a gente não perdeu por não ter enxergado isso lá nos primórdios de tratamento de dengue. A plaqueta é o valor... É o que no sangue confere a coagulação para nós. Só que na dengue, o marcador plaqueta baixa não é o único e não é o maior comprovante de que você vai evoluir para a fase de dengue. Então, ter a plaqueta baixa é importante, é grave, mas não é o maior preditor de que você está entrando na fase grave e sangrante da doença. O maior preditor para que isso aconteça é o cara ficar hemoconcentrado, que a gente chama, que é o cara ficar desidratado a ponto do hematócrito subir demais. Quando esse sujeito começa a ter isso, quando ele começa a ficar muito concentrado, ou seja, muito desidratado, é aí que você entra na fase ruim da doença. Então, na avaliação do sujeito que está lá na porta, ele não avalia só a coagulação, ele avalia também se você está um cara hidratado ou não. Se você está hemoconcentrando, que é igualzinho a história do leite com Nescau, né? Se você não está tirando muito solúvel da história, porque é isso que é o maior marcador de gravidade da dengue. Pelo menos até onde eu estudava esse trem, né, Mário? Vale lembrar aí que... Mas eu tenho quase certeza. Mas a gente ainda tem, quem tem dengue, continua indo direto assim no hospital, quase diariamente, para medir exame de sangue? Aquilo é chato todo Tem. Mário, mas o que determina isso é o cara estar na fase B, que a gente chama. Quando ele está numa fase da doença, em que ele está indo bem, mas os exames me colocam medo, eu falo para ele assim, cara, vai para casa, hidrata e volta amanhã, porque eu quero checar de novo. Aí você checa de novo, o cara ainda te dá meio medo, você manda ele voltar amanhã. É assim mesmo. Chama follow-up. Você fica de olho no cara, vigilante. Entendi. Boa tarde a todos. Doutor, tô com uma dor no braço, na junta com o ombro. Quase um mês já essa dor. E uns dias atrás a dor passou do braço para o dedo mindinho. Aí ficou assim uns 3 dias, depois voltou para o braço. Não é muito forte, mas é uma dor que me incomoda. É o Fernando que está perguntando. O que pode ser? Ô Fernando, provavelmente é ortopédico. Essas dores que vão e voltam geralmente são ou do osso, ou dos tendões, ou até do músculo. Precisa entender depois, Mário, e ele precisa fazer essa avaliação, se não é uma posição de trabalho, se ele não está forçando mais uma atividade física do que deve, se ele não está dormindo de forma errada, se ele não está andando ou botando... Existe uma relação, Mário, que as pessoas desconhecem, muitas delas, mas assim, a torção da coluna pode gerar um monte desses sintomas em braço e perna. E às vezes é uma carteira que o cara usa no bolso, às vezes é a mandíbula dele que não está fechando de forma congruente, e aí precisam ser vistos outros artefatos, né? A galera da ortopedia, da fisiatria, da medicina do esporte, da fisioterapia, os osteopatas, os caras são os monstros nesse trem que ele está falando aí. Então, se fosse para eu elencar, procura esses indivíduos para te ajudar, porque às vezes não é no dedo mesmo, às vezes não é naquela articulação do ombro. É o que a gente chamou em outro dia que a gente estava conversando de dor referida, né? Dor irradiada. É uma dor que não está ali. A origem dela não está ali. Ela está te apresentando ali, mas seu problema é em outro canto. Isso existe, é super frequente. Agora a dúvida do Felipe Dias, né, Johnny? Tá preocupado com a filhinha dele? Fala, Felipe. Ele mandou um áudio aqui, vamos lá. Doutor, boa tarde. Minha filha, adolescente de 12 anos, está fazendo cocô da cor verde. Preciso me preocupar com isso? Felipe, isso a gente chama de muco, né? Então é assim, ó, vou te contar uma história para nós médicos, né? O sujeito chega no pronto-socorro e fala assim, tô com diarreia. A primeira pergunta que você faz com ele é, tem muco ou sangue? Se ele fala tem muco ou sangue, seu diagnóstico muda. Então é preocupante. Se eu fosse você, eu passava pelo médico. Porque se isso for muco, o muco nem sempre é presente nas diarreias. Geralmente é infeccioso. Pode ser uma infecção que ela esteja passando, ou pode ser por qualquer outro motivo, e aí precisa só procurar o que é. Então, diarreias crônicas com muco, te levam a alguns diagnósticos. Diarreias agudas com muco, geralmente são infecciosas. Então, não é comum, é diferente daquelas fezes iniciais do recém-nascido, né? Aquilo não tem gravidade, mas em indivíduos com mais de 6, 8, 10 anos de idade,
pode ser que a gente esteja diante de um problema sim, vale a pena procurar. Perfeito. De quem é essa pergunta aqui? A pessoa mandou. Lembrei da pergunta que eu sempre esqueço. Doutor, a quantidade, eu não sei quem mandou, mas a quantidade de insulina que o pâncreas produz é finita? Isto é, o pâncreas produz uma quantidade limitada de insulina durante a vida toda do ser humano? Ou só para produzir quando a pessoa tem uma doença? Maneira essa pergunta. A gente usa o jargão... Giovanni a pergunta. Ô Giovanni, a gente usa na medicina o jargão de que é finito para a gente explicar para o cara que sobrecarregar o pâncreas é ruim. Mas existe um estudo no mundo que avaliou e contou quantas gotas você faz de insulina ao longo de 80 anos. Não existe. Ninguém nunca conseguiu, nem vai conseguir comprovar talvez, que isso seja finito. Isso é a mesma coisa do rim. O rim tem uma quantidade finita para filtrar o sangue. Alguns indivíduos falam, cara, tem, então você cuida do seu rim, você melhora a quantidade que ele... Tem uma quantidade de batimento cardíaco ao longo da vida, tem gente que fala tem, aí quando você vai chegando no final, o cara que praticou esporte às vezes morre mais cedo, tem umas teorias malucas, mas não tem jeito de quantificar isso. Para que a gente usa esse exemplo? Por que a gente exemplifica dessa forma? Por que tornou-se essa caricatura para te mostrar que quanto mais glicose você põe para dentro, mais seu pâncreas tem que trabalhar. E seu pâncreas não aguenta trabalhar mais do que deve. Ele é um carro que precisa andar a 40 por hora o resto da vida. Se você botar ele para andar 120 km por hora, ele vai bater na primeira curva mais acentuada que você fizer. Essa é a história. Então criou-se essa ideia de que o pâncreas tem um X de insulina para botar medo no sujeito e falar com ele assim, cara, se você gastar esse X de insulina em 40 anos, de 40 anos para frente você está diabético. Mas é assim, desse jeito, tão fiel assim? Não. Mas é dessa forma que acontece mesmo. Se ele gastar mais do que deve, aos 40 anos ele vai ficar diabético. Mas não é só por causa da finitude da insulina, mas é porque você sobrecarrega, você cansa o pâncreas e uma hora ele desiste. Lembrando aquilo que eu aprendi aqui, a insulina é uma espécie de antídoto para o açúcar. Então, quem tem diabetes ou não produz insulina ou consumiu tanto açúcar que a insulina não é mais suficiente, não consegue mais processar isso. E é o pâncreas que produz a insulina. Tá certinho, doutor? Perfeito, você deu a definição de diabetes tipo 1 e tipo 2, é exatamente isso. É isso aí. O diabetes, como diz o doutor, quando fica tanto açúcar no sangue, ele sempre usa a analogia de um copo cheio de achocolatado, de leite com achocolatado. Dá tanto chocolate que o leite não consegue mais escoar. É o nosso sangue para quem tem diabetes. Por isso que nas extremidades, os dedos... sofrem mais, os vasos são mais finos, então entope mais facilmente. Entendo direitinho tudo que o senhor explica, doutor? Exato, e só botar um adendo, junto do balaio do dedo tá coração, rim, cérebro, por isso que é uma grandíssima causa de infarto, de derrame, de diálise, tem que lembrar disso aí. Acabou, perguntas para a semana que vem que eu queria ter feito e não fiz. Guarda aí, doutor, porque a gente vai esquecer. Você vai esquecer, Beatriz? Uma amiga perdeu a mãe e a mãe estava com câncer e estava recebendo muita morfina para lidar com a dor. E a morfina tirou a memória recente. Então, quanto mais morfina, mais ela esquecia das pessoas, assim, do dia a dia. Quero saber qual é a relação, doutor, da morfina no mecanismo com a dor com a memória. Pode ser para a semana que vem? Sim, senhor. Outra que fica para a semana que vem, que Beatriz falou no início do programa, a gente não conseguiu fazer hoje. O Abílio Diniz faleceu e... Qual era a diferença, Beatriz? Pneumonia e pneumonite. Podemos guardar essas já para a semana que vem? Olhe para nós. Obrigado, Henrique Bonaldi, médico. Até a próxima terça-feira. Obrigado por tudo, doutor.